Joaquim, que era o meu seguidor que virou aluno. Então, o que aconteceu? Ele me mandou uma aula que ele gravou a aula dele toda dentro de uma garagem, dentro da garagem da casa dele, e a garagem da casa dele tinha um teto muito baixo e era um ambiente bem espremido. Ele não tinha equipamentos, então ele tinha um espaço reduzido e gravava na garagem dele. E eu vou falar para vocês que o problema das aulas dele não estarem atrativas, não estarem com qualidade, não parecerem profissionais, não era ele estar gravando na garagem, não era ele estar gravando em um ambiente reduzido, não era ele não ter equipamentos adequados para fazer iluminação, não tinha problema isso. O problema estava na técnica, ou melhor, na falta de técnica. Ele não tinha técnica nenhuma para fazer iluminação. E eu vou falar um pouco dos erros que o Joaquim cometeu, porque são erros básicos que eu vejo não só nele, mas em vários vídeos e em vários cursos amadores que eu encontro por aí. Começando, ele usou a lâmpada da garagem. A lâmpada da garagem, que fica no teto, né? Normalmente, né, nas nossas casas aqui brasileiras, a iluminação a gente coloca lâmpada no teto. E a lâmpada estava bem em cima da cabeça dele. E aí vocês podem estar pensando, mas qual o problema disso? Então eu vou falar para vocês o que acontece quando você grava com uma lâmpada bem em cima da sua cabeça. A lâmpada em cima da sua cabeça, a luz quando vem projetada de cima da sua cabeça, ela vai causar uma sombra muito dura no seu rosto, vai fazer umas marcações que não vão ficar legais no seu rosto. Pode te dar olheira, vai te dar uma sombra aqui debaixo do nariz, não vai ficar legal. Tanto é que quando a gente grava externa, ou seja, num ambiente externo, com iluminação natural, luz do sol, a gente evita gravar no meio-dia, que é exatamente quando o sol está em cima da nossa cabeça. E vocês podem reparar como que a gente fica com as sombras que aparecem no nosso rosto quando a luz está vindo de cima da nossa cabeça. Então, para aqueles de plantão que acham que gravar um vídeo, gravar uma aula para um curso online é só acender a luz da sala e começar a gravar, não é bem assim. Você pode usar a luz da sua sala, mas ela não pode estar em cima da sua cabeça, tá? Em cima, luz, então já, primeiro erro. Luz, a gente não coloca luz em cima da cabeça. Foi o primeiro erro que eu detectei do Joaquim, ele estava cheio de sombras duras, que a gente fala sombras duras, que é aquela sombra bem marcada no rosto. Então, já desvaloriza o professor, a imagem do professor. Também vi que ele estava usando uma lâmpada, que era uma lâmpada numa tonalidade meio azulada, esverdeada. Era uma lâmpada, porque a gente tem vários brancos, a gente tem o branco quente e o branco frio. Ele no caso, ele estava usando uma lâmpada com um branco frio, muito frio, não sei, de 7.000 Kelvin, por aí, que estava dando uma luz muito esverdeada, azulada no ambiente dele. Aquilo ali também não estava legal, estava frio o ambiente dele. Então, detectei também esse erro nele. Outro erro que é muito comum, o que ele fez? Ele pegou uma luminária de escritório, assim, de mesa, uma luminária de mesa, e colocou bem na frente dele, assim, ó. Então, tinha a câmera dele e a luminária estava bem na frente dele. Dava para ver a luminária refletindo lá dentro do óculos dele, fora que o rosto dele estava também super exposto, com muita iluminação, um excesso de iluminação. E como ele estava usando uma lousa aqui atrás, a gente viu o reflexo dessa luz que estava vindo de frente lá no meio do quadro. E esse é um erro muito comum e muito ruim, tá, gente? Isso é um erro que atrapalha, interfere na informação que você está ensinando. Se aparece um reflexo de uma iluminação lá no meio da sua lousa, ele no caso estava usando uma lousa branca, tinha um reflexo no meio da lousa, na hora que ele escrevia ali onde estava o reflexo, não era possível ver a informação que ele estava escrevendo, e esse é um erro muito comum que eu vejo. Então, eu detectei esses erros básicos do Joaquim.
E o problema todo dele, como eu já falei aqui, o problema todo não era falta de equipamento, não era o ambiente onde ele estava gravando, e sim falta de técnica. Ele podia estar gravando com a luminária de escritório dele, sem problema, gente. Tem vezes que eu uso aqui, eu pego a luminária da casa, do quarto da minha filha e coloco aqui para iluminar o meu cenário, o fundo do meu cenário. Ninguém vê e dá o mesmo efeito, não tem problema. O que importa, gente, é o que os seus alunos vão ver dentro da cena. Não interessa com o que você está iluminando. Você pode pegar uma luminária, sei lá, da sua casa, do que você tiver, do jardim, do quarto do seu filho, do jeito que você tiver, não importa. Não tem problema fazer na gambiarra. O que importa é o que os seus alunos estão vendo dentro do vídeo. Prestem atenção nisso, tá? Inclusive, o equipamento nem é assim. Claro, gente, se a gente tem um equipamento, vai facilitar a nossa vida. Porque o equipamento já está aqui, ó. Eu tenho uma softbox, está sempre aqui, acessível, fácil para eu mexer, para eu usar. Tá tudo. É mais fácil, facilita a nossa vida, né? Quando a gente vive sem gambiarra. Mas eu falo isso aqui porque eu sei que a realidade de muitos de vocês é que não tem um equipamento e que às vezes não tem dinheiro para investir num equipamento agora e aí fica postergando esse sonho, empurrando com a barriga esse sonho de virar professor online, porque fica, no dia que eu tiver um dinheiro para conseguir investir num equipamento bom de iluminação, eu vou gravar as minhas aulas. Não, gente, grava do jeito que dá. Grava com a luz do sol. Eu adoro gravar com a luz do sol. Grava com o abajur que vocês têm aí na sua casa. Pega papel manteiga e coloca no abajur para ficar uma luz mais difusa. Usa um rebatedor, pega e usa a luz do sol e usa um rebatedor do outro lado. O rebatedor é muito barato para comprar na internet ou você mesmo pode produzir. Usa a criatividade e as técnicas de iluminação, mas façam o curso de vocês, mas gravem o curso de vocês.